bem, hoje estamos muito chiques porque a gente recebe a Amanda Aldi da Pública aqui com a gente hoje, entre Linhas do Poder, mais do que ao vivo, né? Amanda, seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, bom dia a todos, prazer estar aqui. Vamos começar então, porque a agência pública tem revelado uma série de suspeitas envolvendo o prefeito Ricardo Nunes, pré-candidato à reeleição em São Paulo, e a gente está sempre destacando isso aqui no N1. Uma delas é que a prefeitura fechou mais um acordo milionário com a empresa de um amigo do prefeito Nunes para a compra de sachês inseticidas contra o mosquito da dengue. A compra custou 5,3 milhões aos cofres municipais, não foi a primeira negociação, como já mostrou a Pública. Ao todo, a prefeitura já pagou 30,5 milhões à empresa de Marco Antônio Bertuzzi, a Biovec. É isso, né? Agora, Amanda, seja bem-vinda mais uma vez e explica pra gente, que a gente quer entender qual que é a relação entre Bertuzzi, que é o dono dessa empresa, e o prefeito de São Paulo. Pois é bom ser amigo do Nunes, né, aparentemente. O Bertuzzi, esse dono da Biovec, a empresa que ganhou uma licitação para vender armadilhas contra o mosquito da dengue para a Prefeitura de São Paulo. O que são essas armadilhas? São aqueles baldes pretos que quem mora aqui em São Paulo deve ter visto já por aí. Um balde preto com uma água e um veneno ali dentro que serve para matar a larva do mosquito, né, que é atraído para ali, matar e contaminar outros lugares, assim, de que eu possa ter outros criadouros. A gente sabe que isso não funciona direito, mas a gente pode falar sobre isso depois, né? Enfim, o Bertuzzi é dono da empresa que vende esse produto. Ele tem uma empresa chamada Biovec, que fez essa venda, fez um projeto piloto com a prefeitura também, e ele é dirigente de uma associação de empresas de controle de pragas junto com o próprio Nunes. Então, os dois têm uma história bem antiga já de parceria, que foi na criação da Abrafit, que é essa associação. Um é presidente e o outro é diretor, ou seja, eles se conhecem já há bastante tempo. Ele não é presidente afastado, ele é o atual presidente, o prefeito, ele não se afastou das presidentes, ele continua presidente. Ele continua, nada foi mudado, isso deveria ter sido registrado em cartório, caso ele não fosse, mas não foi. O último ato é que os dois ainda são dirigentes da mesma associação. E ninguém achou que isso seria esquisito para você contratar uma empresa, né, do cara que é tão próximo do prefeito, assim. Porque falar que é amigo é até um pouco menos do que ele de fato é. Os dois têm interesses em comum, muito próximos ali mesmo. Pois é. E a gente estava falando ontem ainda, né, dessas questões de contratos públicos, de como é os certames e tal. Eu até recebi algumas críticas das pessoas dizendo, não são todos os certames e tal. Gente, talvez exista uma ou outra aí, exceção, mas em linhas gerais, essa é uma questão endêmica no país, né, Amanda? Porque você ter o atual prefeito da cidade se sentindo livre para celebrar um negócio dessa ordem num ano eleitoral, era de se esperar que jornalistas e que a sociedade civil vá olhar para esse tipo de coisa, né? E me parece que ele se sentiu livre para conduzir os negócios de forma a se beneficiar durante um ano eleitoral, inclusive. É isso que é chocante também, né? Pois é, e o maluco, eu acho, é que assim, a gente publicou essa última matéria que é mais um contrato com essa empresa. Então, assim, a gente já tinha anunciado isso antes, já ficou público que existe essa proximidade, que tem N indícios N suspeitas de irregularidades aí, e ainda assim a prefeitura vai lá e faz mais um contrato milionário com essa mesma empresa. Então, o que significa? Tribunal de Contas não está fazendo nada, Câmara não está fazendo nada, ninguém que poderia fiscalizar está fazendo nada. Então, eles estão realmente tranquilos, assim, né? E daí pode jornalistas irem lá, igual a gente está fazendo na Pública, vocês fazem aqui, denunciar e mostrar, mas o que acontece, né? De fato, é uma piada isso. Pois é. Se o controle de pragas funcionasse, como eu falei ontem, o Ricardo Nunes não era prefeito de São Paulo, né? Pelo menos uma praga política ele não conseguiu controlar. A gente está falando sobre surrealismo hoje aqui no programa, Amanda, porque todas as notícias parecem surreais, assim, né? E ninguém parece ver problema nisso, parece que não tem Ministério Público. O Ministério Público está de férias? Volta quando? Para analisar o prefeito da cidade, primeiro que já é um absurdo, o prefeito preside uma associação. Tem que ser afastado, né? Tem que
pedir afastamento da associação que preside. Conflito de interesse, pelo menos. Mas não surreal o suficiente o prefeito assina contrato com, sei lá, o sócio dele, a pessoa que gere essa associação de controle de pragas junto com ele. Ainda bem que o paulistano e todos os outros brasileiros terão nesse ano o dedo de controle de praga na mão para votar na urna e controlar pelo menos as pragas políticas, já que as pragas na cidade de São Paulo já não estão controladas, né? São Paulo vive também uma epidemia de dengue, graças à ineficiência do prefeito Ricardo Nunes em fazer o controle dessa epidemia, pelo menos o paulistano vai ter a oportunidade de controlar essa praga política da política de São Paulo. Então, mas é isso que eu queria te perguntar até. Será que vai mesmo, Will? E queria ver o que a Amanda acha. Porque, assim, o que você acha que essas denúncias realmente vão impactar a corrida eleitoral? Será que isso vai sujar a campanha dele? Isso vai, de fato, chegar ao eleitor? Porque, assim, é uma batalha que a gente faz aqui, que a Pública faz também, de denúncia o tempo inteiro, mas a gente consegue chegar, de fato, ao eleitor? É difícil isso, né? Assim, o nosso trabalho é informar, trazer esses fatos que são de interesse público. De fato, eu acho que existe um peso, mas eu não sei medir até que ponto isso vai ser relevante numa corrida eleitoral. E acho que também não é a nossa função exatamente, né? A gente faz o que a gente tem que fazer e, a partir daí, as pessoas tiram suas conclusões. Claro. Mas é complicado ver como não existe uma resposta como a gente gostaria. Não digo nem nesse ponto político, mas de uma investigação mais alongada sobre... Assim, essa é uma licitação. Sem de botar lupa sobre todas, deve ter tanta coisa acontecendo aí, como você estava mencionando mesmo, claro, né? E também, Amanda, é de se notar que, assim, como o William muito bem colocou, existe um certo descrédito, porque na medida em que você tem um trabalho sério como o teu, da Pública, o ICL demonstrando tudo isso, e mesmo depois disso, isso continua acontecendo, sem nenhum tipo de sequer processo de investigação, você tem Ministério Público, você tem Tribunal de Contas, você tem todas essas instituições que deveriam zelar pelo bom funcionamento da coisa pública com as suas imagens comprometidas, porque fica muito claro e que, bom, então você pode ter um gestor público celebrando contrato com empresa da qual ele é sócio sem nenhum tipo de consequência, e isso, em última instância, é muito ruim, Vivian, para todas essas instituições que deveriam fazer esse trabalho de fiscalização, de acompanhamento, como o William muito bem colocou e a Amanda muito bem colocou também. E a gente faz um destaque aqui, a Amanda falou, o César também, de como a gente consegue, graças ao jornalismo sério, por exemplo, que a Pública faz, que o ICL faz, que outros veículos também fazem, a gente consegue pegar alguns desses casos, né, Amanda? Agora o Brasil tem mais de 5 mil municípios. Sabe-se Deus quantos contratos são assinados nesse país com essas características, né? De fulano, que é sócio de fulano e que ganha licitação da prefeitura. Nesse caso, sei nem se a gente falou hoje no programa, a gente já falou isso em outros programas sobre esse caso específico, mas as 3 empresas que participavam da licitação são ligadas a esse cara que é sócio do Nunes nessa associação, né, Amanda? Então imagina quantos casos acontecem no Brasil de coisas parecidas. O cara tem 3 empresas, a empresa do filho, a empresa da mãe, exato, todas elas concorrem, ganham a licitação e nada acontece. Por sorte a gente tem um trabalho da Pública muito bom que ajuda a gente a encontrar alguns desses casos, né, Amanda? É desesperador, de fato, a gente imaginar tudo que pode estar acontecendo e a gente não tem braço para ver tudo, né? Enfim, é isso, mas acho que as coisas são tão facilitadas justamente por essa falta de controle. Assim, só um adendo, existe uma investigação que acontece no Ministério Público sobre esse caso. Ela foi criada lá no ano passado, quando primeiro se falou que essas armadilhas custaram R$400 para a prefeitura, poderiam ter custado 10. Meu Deus. Ou seja, se fosse feita uma parceria com a Fiocruz, enfim. Uhum. Lá atrás, quando descobriram que tinha esse indício de superfaturamento, começou uma investigação, as nossas matérias da Pública foram incorporadas, então tem esses vários indícios ali, que são muitas e muitas coisas, mas até agora nada foi feito e novos contratos sendo celebrados. Então, é isso, a gente fica só observando, né? Claro, que loucura. E esse é um ponto central, tem que ser um ponto central, gente, do nosso debate público. O Gessé Souza fala muito bem, se eu não me engano, no Guerra contra o Brasil, o livro dele, que criou-se o mito, Amanda, de que corrupção seria uma dimensão quase que única e exclusiva da iniciativa pública. Como se não houvesse corrupção
na iniciativa privada. E é óbvio que sem a participação da iniciativa privada, nada disso aconteceria. Então, é muito importante, porque a gente vê com frequência as pessoas dizendo, não, se não envolve qualquer ente público, isso não pode ser considerado corrupção. Ora, a gente habita um ecossistema que mais cedo ou mais tarde isso vai chegar no erário. Não existe como ignorar essa dimensão de que a corrupção é, sim, tanto uma dimensão da seara pública quanto da seara privada e que no Brasil isso tem um caráter endêmico. Se a gente não for capaz de olhar para isso com muita seriedade, através do trabalho que a pública, que profissionais sérias como a Amanda fazem, por exemplo, a gente não tem a menor chance de começar um processo de reconstrução nacional, principalmente num tema que é tão sensível quanto esse que você traz para a gente hoje aqui. Então, obrigado pela seriedade do teu trabalho e pela potência do jornalismo que você pratica, Amanda. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Parabéns para vocês também. Com certeza eu acompanho bastante esse programa e todos os outros do CL aqui. Obrigada, Amanda, querida. Muito bom te receber hoje aqui pessoalmente. Lembrando a nossa audiência, então, que toda a reportagem da Amanda e da equipe da Pública está lá no site deles e que na semana que vem a gente tem mais denúncias aqui, sempre acompanhando, uma vez por semana, a Pública junto com a gente.